Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Janaína Lisboa, estou aqui para trazer a palavra de Deus de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. E hoje nós vamos abordar um tema que talvez você esteja vivendo, talvez você tenha sonhos e projetos ou tenha tomado decisões e que você às vezes fica com receio de avançar, com receio de tomar uma atitude. Muitas vezes o medo toma a gente, mas eu quero trazer uma palavra para você hoje que está me assistindo, que vai te encorajar, te incentivar, te motivar a viver aquilo que Deus tem para você. Existem momentos na nossa vida que Deus tem coisas especiais para nós, coisas que Ele quer que a gente viva. Mas isso vai depender de uma coisa que não faz parte daquilo que ele pode fazer. Mas isso que a gente precisa faz parte daquilo que nós devemos fazer. E hoje eu quero falar com você desse tema super importante que está na palavra de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Eu separei esse versículo e eu vou explicar essa história para você que você venha entender a importância de nós confiarmos na palavra que o Mestre nos deu. E hoje eu quero trazer essa palavra para você, para experimentar o seu nível de fé e fazer você avançar na sua caminhada e buscar o crescimento no Senhor. Muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações difíceis que a gente não consegue ver saída. Nós não conseguimos enxergar possibilidades, mas eu quero trazer uma palavra que vai ajudar você a entender esse momento que você está vivendo. E se você ficou comigo já até agora, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like, porque dessa forma você me ajuda a avançar com a palavra de Deus, me ajuda a expandir o Evangelho do Senhor e trazer o entendimento de uma maneira simples e fácil, que é o objetivo desse canal, para mais pessoas. Então comenta desse canal com aquele seu amigo, com a sua amiga, sua mãe, seu pai, seu tio, seu primo, para que a gente possa expandir o conhecimento da palavra de Deus. Esses devocionais têm abençoado inúmeras pessoas e eu quero compartilhar mais da palavra de Deus com você, e você fazendo isso, compartilhando e deixando seu like, você me incentiva a continuar. Bom, Mateus capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Olha que interessante essa palavra, né? Isso que o Senhor falou para eles naquele momento. Eles quem, Janaína? Os discípulos. Nesse momento, o Senhor tinha acabado de despedir uma imensa multidão depois de um sermão. Um sermão é uma pregação, depois de ter falado das coisas de Deus, revelado mistérios profundos dentro da palavra, da Escritura. Quando eles estão ali naquele momento, o Senhor fala para eles assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, Jesus resolveu ir orar sozinho depois de ter alimentado aquela multidão, tendo feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes. O Senhor, ele está ali naquele momento, orando sozinho, ele fala para os discípulos seguirem. E aí os discípulos vão sozinho para o outro lado da margem em um barco. E o barco já estava a uma distância considerável, é isso que diz o versículo 24 para nós. E esse barco, ele era abatido pelas ondas, né? O tempo todo o mar começa a ficar revolto e aí os discípulos começam a ficar desesperados ali naquele barco. E aí, na alta da madrugada, ou seja, já era de madrugada, Jesus dirige-se a eles andando sobre o mar. Preste atenção que o mestre estava sozinho, orando, e ele resolve, no meio do mar agitado, ir encontrar com os discípulos. E a Bíblia fala que ele vai até os discípulos, não é de uma maneira comum, é andando sobre as águas. Então você passa a enxergar que Jesus, ele já estava ali fazendo algo poderoso, né? Algo que já era diferente
aquele momento. E aí, quando viram Jesus vindo em direção ao barco, aqueles discípulos ficam apavorados. Primeiro, estava escuro, eles não viam nada, só sentiam o barco se movimentando. E aí eles veem uma sombra vindo na direção deles, andando por sobre as águas. E eu quero trazer essa ilustração para você, que podem haver momentos na sua vida que você vai estar no escuro, sem saber o que fazer, sem saber para onde olhar. Seu barco está sendo açoitado pelas águas, ou seja, pela vida. Você está num desespero, um monte de coisa acontecendo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que talvez você esteja vivendo isso porque o mestre não está dentro do seu barco. Talvez você esteja vivendo isso como um propósito de Deus para aumentar a sua fé. E eu sei que talvez você tenha o costume de andar somente aonde você conhece, mas o Senhor quer nos levar a um nível diferente de fé. E eu não sei por que eu estou trazendo essa palavra, nem era a palavra que eu tinha preparado para vocês, mas o Senhor me direcionou para essa palavra em específico e eu quero falar para você que se essa palavra já está falando com você, para você deixar aqui no comentário, porque eu vou entender porque que Deus está mandando eu trazer essa palavra para vocês. Mas esses homens estavam dentro de um barco e o mestre resolve encontrar com eles. E eles estão ali na escuridão, com o barco sendo açoitado, e eles veem um vulto. E quando eles viram andando sobre o mar, eles ficam aterrorizados, porque no primeiro momento você acha que não é Deus, ou você pode achar que não é Jesus, que o seu barco está sendo açoitado, ou você está sofrendo por alguma situação errada que você fez. Mas eu quero dizer que muitas coisas na nossa vida, elas acontecem para que a gente venha nos lançar em algo novo. Talvez Deus esteja apertando o seu cerco porque Ele quer mudar alguma situação na sua vida e vai ser necessário Ele te espremer para que você venha manifestar a sua fé e Ele realizar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então, a Bíblia fala que quando eles veem o mestre andando, eles dizem, é um fantasma, meu Deus, um fantasma. E gritaram de medo. Então você imagina um monte de homem dentro de um barco, gritando com medo, apavorado, achando que é um fantasma. Meu Deus, um fantasma. Mas Jesus imediatamente se manifesta. E é sobre isso que eu quero falar para você hoje. Talvez você esteja esperando a manifestação de Deus na sua vida. E olha o que o Senhor diz para você hoje. Coragem, sou eu. Não tenham medo. E é impressionante porque na hora que a gente tem mais pavor, terror, na hora que a gente está vivendo algo que efetivamente nos amedronta, algo que vai nos desafiar, nos impulsionar, nos fazer avançar, a gente fica tão apavorado que a gente não consegue enxergar que é o Senhor que está conosco. É o Senhor que está nos trazendo para uma dimensão diferente, nos guiando para o novo que Ele tem para nós. Então, quando você lê coragem, sou eu, não tenham medo, entenda, o Senhor está dizendo para você, para de temer, porque não fui eu que coloquei medo em você. Nós devemos temer ao Senhor, ou seja, medo de magoar ao Senhor, medo de infringir aquilo que o Senhor nos direciona, medo de errar com Deus. E se você tem esse medo, a Bíblia te chama de sábio, porque a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e nós tememos ao Senhor. Nós tememos a esse Deus poderoso e sobrenatural. Agora, quando a gente lê o Senhor falando pra gente assim, coragem, sou eu, não tenham medo, Ele está nos desafiando a viver aquilo que Ele tem para nós. Para a gente sair daquilo que parece um conforto para nós, para nos impulsionar a viver o novo que Ele tem. Então, quando a gente diz,
coragem sou eu, não tenham medo, a gente vê o Senhor, né, ali incentivando os seus discípulos a pararem de temer aquilo que parece escuro. Porque os discípulos ficaram com medo do quê? Do fantasma. Porque eles não entendiam que era Deus. Agora, que era o Senhor, que era Jesus. Mas quando ele fala coragem sou eu, não tenha medo, ele quer que a gente acredite naquilo que ele está falando. Então, quando ele diz assim, não tenham medo, automaticamente ele já instiga alguém. E aí Pedro se manifesta dizendo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Olha o que o Pedro está falando. Senhor, se é você mesmo, eu quero encontrar com o Senhor andando sobre as águas. Repara que no texto, essa versão aqui está dizendo diferente, mas a versão mais perto do original diz que ele pede para ir andando sobre as águas. Olha o que esse texto está dizendo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. E o Senhor diz para ele assim, só vem. Vem, Pedro. Pedro ali, de repente, nem estava identificando ainda que era o mestre, porque ele diz, se é você, sinal de que ele não estava vendo que era o mestre. E muitas vezes o Senhor não vai se manifestar da maneira que você espera para você, para dizer aquilo que você deve fazer, mas na verdade ele só vai te dar uma palavra e dizer para você, venha. Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Quando ele fala assim para você, venha, na mesma hora você tem que ir. Olha o que diz o Senhor. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Repara que quando ele toma a atitude de sair, ele se aproxima do mestre. E eu vou manter esse texto só até aqui, porque ele tem muito mais revelação para que a gente venha entender, e se você pode, leia esse texto. Mas eu quero me ater ao desafio que o Senhor nos faz diariamente de sair da posição que nós estamos para ir encontrar com Ele, para ir em direção a Ele. Porque quando a gente sai da nossa posição que a gente acha que é confortável, que a gente acha que é segura, que a gente acha que tá tudo bem, tá tudo certo, para ir encontrar com Ele, você experimenta o sobrenatural de Deus. Então, presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Jesus fala para ele assim, venha, e na mesma hora Pedro vai. Ele não fica com medo, ele vai e pisa em cima das águas e ele começa a andar sobre as águas. Então, ele experimenta o sobrenatural de Deus. Pastora Janaína, qual o seu objetivo com essa palavra? Trazer para você hoje uma reflexão, um pensamento de até aqui eu tenho vivido do meu jeito. Até aqui eu tenho colocado a mão até onde eu alcanço, mas o Senhor, Ele está dizendo para você hoje, começa a se lançar naquilo que eu tenho de novo para você. Começa a se lançar e a avançar na direção que eu estou te enviando. Então, o Senhor fala para ele, sai daí, Pedro, onde o barco está te batendo e vem ter um encontro comigo. E aí sim você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Então, gente, para de achar que onde você tá bom. Deus quer te levar a um outro nível, numa outra direção, num outro tempo. O Senhor, Ele vai fazer coisas grandes, poderosas e sobrenaturais sobre a tua vida. E Ele vai te direcionar a um outro nível, mas para isso você precisa crer e se movimentar. Pastora, não entendi. O que o Senhor quer que você se movimente para ir viver o sobrenatural dele andando sobre as águas? O que o Senhor quer que você se movimente para salvar o seu casamento? O que o Senhor quer que você se movimente para Ele escrever uma nova história profissional para você? O que o Senhor quer que você saia do lugar que você está e de repente vá para uma outra geografia que Ele vai te levar? E eu tô falando isso de cadeira porque o Senhor sempre faz isso comigo. Toda vez que eu prego aqui, Ele faz algo e é muito desafiador. Não é fácil você viver o sobrenatural como Pedro se lançou. Só anda por sobre as águas quem sai do barco. E hoje o meu convite para você é saia do barco e vá encontrar com o Senhor. Amém?
Eu quero orar pela tua vida. O Senhor me trouxe essa palavra hoje para te direcionar, para me direcionar também, porque às vezes a gente precisa se lembrar da capacidade do nosso Deus de nos fazer andar sobre as águas. Então, que você venha andar sobre as águas nesse tempo. Que você venha experimentar o extraordinário de Deus, o sobrenatural, para que Ele possa fazer algo grande, algo maravilhoso, algo incrível sobre a tua vida. Amém? Deixa eu orar por você para te abençoar. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos como Pedro, Pai. Pedro que não temeu quando ouviu uma palavra do Senhor. Pedro que saiu do barco e se lançou no novo que o Senhor tinha para ele. Pedro que viveu o sobrenatural, pisando o Senhor no mar. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço. Pai, que o Senhor venha, Senhor, tirar todo o medo, que os teus filhos venham se lançar na direção que o Senhor tem. Pai, na autoridade do nome de Jesus, é difícil, é desafiador, vai doer. Mas o Senhor é o Deus que honra aqueles que saem do barco e vão na tua direção. Pai, o Senhor diz para nós hoje, venha. E eu te peço, nos dá coragem para irmos sem pensar. Deus, na autoridade do nome de Jesus, guarda a nossa casa, nossa família, nossos bens. Na autoridade do nome de Jesus, escreve um novo tempo sobre a vida de cada um que sai do barco e vai na tua direção. É o que eu oro, profetizo e te agradeço. Em nome de Jesus. Eu vou deixar um vídeo aqui agora para você assistir que vai te motivar a sair do barco ainda, trazendo uma palavra poderosa da parte de Deus. Eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que as pessoas venham sair do barco e experimentar o extraordinário que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus. Até o próximo vídeo, amanhã às 22 horas. Eu te espero aqui. Até amanhã.